Olá, muito boa noite para você. Está começando o CNT Entrevista de hoje e a nossa pauta é educação. Vem com a gente. Renato Casagrande é bacharel em administração, licenciado em matemática e ciências naturais, especialista em liderança educacional pela Penn State University, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas e doutorando em educação pela Universidade de Aveiro de Portugal. Além de sua formação acadêmica, é autor e coautor de 10 livros que abordam temas relacionados à educação e gestão. Renato é fundador e presidente do Instituto Casagrande. Renato Casagrande, seja muito bem-vindo ao CNT Entrevista desta noite. É um prazer recebê-lo para falarmos de um tema, de uma pauta tão especial que é a educação. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui a CNT. Com muito apreço, com muito carinho, estou com vocês nessa noite. Muito bom. Renato, você é o atual presidente do Instituto Casagrande e antes da gente entrar, na esfera da educação, de fato, gostaria que você nos explicasse qual que é o trabalho do Instituto, o que de fato vocês fazem? Bem, o Instituto tem 18 anos, sendo que até a pandemia nós trabalhávamos diretamente só com instituições educacionais, tanto do setor público como privado. Então nós trabalhamos aí 14 anos com prefeituras, com escolas, com rede de ensinos, na rede privada dando consultoria para melhorar a gestão, e na rede pública nós já trabalhávamos com programas de formação diretamente para as municipais. Na pandemia nós tivemos uma virada de chave. Aí nós passamos a atuar diretamente com o educador, porque foi aquele momento que o educador ficou em casa, nós começamos a organizar lives e, de repente, nós organizamos um congresso que foi considerado o maior congresso de educação do mundo. Nós reunimos 150 mil pessoas e 10 países. Quem fez a abertura desse congresso foi Ivan Lins com a música Um Novo Tempo, e que batizou o nome do congresso, porque nós vivíamos naquela expectativa de o que vai acontecer após a pandemia, e nós fomos precursores em atrair os educadores de todos os cantinhos desse Brasil, porque nós estávamos isolados, e o Instituto Casagrande foi um grande portador de esperança e de conhecimento, inicialmente trazendo ensino remoto, mas o bacana é que nós conseguimos trazer os expoentes da educação do Brasil e expoentes internacionais e que entraram na casa do professor pela primeira vez. Até então, a educação à distância, ela era como fazer um curso, uma faculdade de EAD, mas a extensão universitária, a formação continuada, nós não tínhamos este hábito de lidar com a tecnologia. Havia uma resistência por parte dos professores e por parte do próprio instituto que organizava eventos. Nós não acreditávamos neste modelo. E nós quebramos essa barreira e o Instituto Casagrande passou de 10, 15 educadores a ter uma rede. Hoje nós somos 1 milhão de educadores na nossa rede, um canal de YouTube com quase 300 mil, e que mudamos uma cultura. Hoje nós temos um programa de formação continuada. Todas as noites nós temos eventos sempre gratuitos. Os eventos para o professor são gratuitos, patrocinados por instituições, por outras formas, mas para o professor, ele tem hoje acesso a todo educador, a grandes educadores, gratuitamente na sua casa, por meio dessa tecnologia. Muito bom. Então, o Instituto Casagrande é isso. Ele hoje é uma comunidade de educadores que participam por meio das nossas redes e tem uma interação direta, e o nosso foco é a formação do educador. Muito bem. Renato, você fez uma colocação bem importante, dessa virada de chave da pandemia. É claro que o ensino à distância já existia antes, mas talvez tivesse, assim, uma pegada mais tímida até então, mas que foi extremamente maximizado por conta da necessidade do momento que a pandemia trouxe. Aí você disse que vocês realmente nem acreditavam nesse sistema, mas que agora, por conta dessa revolução tecnológica, estão caminhando juntos. Como que você vê, na sua opinião como especialista, o EAD, o ensino à distância no Brasil de hoje para frente? Bem, nós tivemos um crescimento ali exponencial da educação à distância e temos dois lados. Temos um lado muito mercantilista, que é criticado porque, às vezes, o fato de você poder fazer um curso mais barato e atender mais pessoas virou um mercado interessante
para o setor empresarial, para o setor que negocia e que tem instituições privadas. Então, tem muita crítica hoje de cursos de EAD que não tem uma qualidade esperada, tanto que tem uma polêmica no Ministério da Educação, se vai fechar ou não vai fechar. Hoje, o que nós temos praticamente 90% dos professores sendo formados no EAD. Mas quando você vai abrir essa formação inicial, você vai ver que nós precisamos melhorar essa formação. Então, tem uma crítica com relação à qualidade de algumas instituições que estão ofertando EAD. Então, esse é um ponto que de outra forma de abordar, eu diria que, sem dúvida alguma, ele é fantástico, porque nós temos que lembrar que nós precisamos de professores em todos os cantinhos do país. Lá, nós temos professores que atuam em lugares que a gente só consegue de barco e ficando um dia inteiro. Então, não tem como você levar uma universidade presencial, com todos os recursos que nós sonharíamos de ideal, pensamos ideal, para todos os lugares. E hoje nós podemos ter excelentes aulas, excelentes metodologias por meio dessa tecnologia. Por exemplo, nós trazemos um dos maiores educadores, referência mundial, que é o Antônio Nova, a gente traz ele para dentro da casa do professor e o professor pode fazer pergunta para ele. Se você levar isso num auditório para 5.000 pessoas, quantos conseguem fazer uma pergunta? 1 ou 2 levantam a mão, que é geralmente assim nos eventos presenciais, 3, 4 que têm a oportunidade de fazer uma pergunta, a pessoa responde e fica por isso. Hoje, num chat interativo, alguém moderando, nós podemos, todos têm voz, como na rede social, todo mundo tem voz. E essa voz, ela ecoa. Então, a educação à distância, ela é fantástica no momento que ela democratiza o acesso. Pessoas que moravam nas capitais tinham acesso a professores mais bem titulados, professores ou alunos que moravam no interior tinham mais dificuldade de ter acesso. Então, eu sei porque eu sou do interior, depois vim para a capital, e eu lembro disso, da dificuldade de você ter acesso a grandes nomes que só davam aula nas capitais, porque eles moram aqui, ou porque tem programas de estrito sensu, doutorado, e hoje, com a tecnologia disponível, nós podemos levar esses grandes nomes, todos os conteúdos, também para qualquer aluno em qualquer região. Isso é fantástico, isso é EAD. Então, não tem como você não valorizar essa tecnologia, essa modalidade de ensino. E outra questão também, lembrando que o mundo contemporâneo, a sociedade moderna, nós não temos mais aquelas caixinhas do nosso tempo. Eu tenho todas as noites, das 7 às 10h30 para estudar, ou de manhã. Há uma flexibilidade que a EAD também permite. Eu posso organizar meu tempo, às vezes eu só tenho sábado para estudar, mas a faculdade não oferta aula sábado. Às vezes eu tenho domingo de manhã, mas a faculdade só oferta de segunda a sexta. Tem pessoas que trabalham à noite, numa cidade, por exemplo, do interior, e só tinha o curso à noite. Portanto, quem tem um emprego noturno não tinha o curso diurno. Hoje, com essa flexibilidade que a modalidade de educação à distância traz, o aluno organiza seu horário. E se pensarmos bem que uma boa parte do conteúdo é ministrado por aulas expositivas, está aqui, nós estamos aqui conversando neste momento, e eu estou expondo um conteúdo por meio de uma tecnologia, então, portanto, toda aula expositiva não há necessidade de eu me deslocar até uma escola, uma faculdade, para sentar lá numa cadeira, como todos nós que passamos pelos bancos escolares lembramos disso, que uma boa parte nós viajávamos, nós andávamos, às vezes, quilômetros para chegar lá, sentar numa cadeira, o professor ir lá, escrever uma matéria no quadro, passar e ficar explicando, depois a gente voltava para casa. E também as próprias atividades interativas, hoje nós temos N recursos dentro de uma plataforma, de um ambiente virtual de aprendizagem que permite que as pessoas trabalhem em comunidades virtuais e interajam virtualmente. Então, com a tecnologia que nós temos disponível hoje, sem dúvida nós avançamos muito e seria um desperdício se nós não utilizássemos isso na educação, como estamos utilizando em outras áreas. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu vejo um crescimento muito grande, e é claro que existe hoje uma preocupação por parte, principalmente do MEC, em regulamentar um pouco mais ou ter um olhar mais crítico para que não deixemos que os oportunistas aproveitem isso e façam o ensino de qualquer forma. Tá certo. Eu acho que essa flexibilização acabou tornando o processo mais democrático para levar a educação para os 4 cantos do país, né? Como você disse,
tão importante, né? Uma situação um cenário que realmente precisa ser expandido. Renato, nós vamos para um rápido intervalo e para você que nos acompanha pelos canais da rede CNT, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o CNT Entrevista desta quinta-feira, que hoje recebe Renato Casagrande, que é presidente do Instituto Casagrande e hoje é referência na formação de educadores. Renato, na sua opinião, como que uma gestão escolar pode influenciar não só no aprendizado, mas também no resultado dos alunos? Bem, a gestão escolar ela é fundamental. A minha área de pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado, foi gestão e liderança. Nós sabemos que nós temos muitas dificuldades, inicialmente com as famílias, com os alunos, de levar o aluno para a escola, de manter o aluno na escola, de mobilizar os professores para que deem as melhores aulas possíveis, mesmo com todos os problemas que nós temos de valorização do professor. Ou seja, se nós pegarmos os problemas sociais, os problemas escolares, desde as questões básicas de estrutura, tudo passa pela gestão. Eu fiz várias pesquisas para identificar as escolas que dão melhores resultados. Vamos pegar, por exemplo, hoje nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, todo mundo conhece que as escolas públicas elas têm uma nota, elas têm uma avaliação. Na educação superior nós temos ENADES, CPC, CGC. Na escola privada nós não temos um indicador específico, mas usamos muitas vezes até o Enem, para dar uma referência, porque a gente precisa de algum indicador para dizer como que essa escola é. Todas as escolas que apresentam indicadores positivos, quando você vai espremer para verificar por que tem esse resultado, você vai encontrar uma boa liderança, uma boa gestão, uma metodologia adequada, uma mobilização dos professores, e isso tem a ver com a liderança e com a gestão. E não é só a figura do diretor salvador da pátria, é uma equipe gestora, é uma metodologia. Por exemplo, eu tenho uma escola que eu pesquiso, que eu fico impressionado, que no interior do Paraná, que ela consegue atrair nas reuniões com os pais cerca de 95% dos pais. De cada 100 pais, 95 participam. É uma coisa rara, porque geralmente esse índice chega em 20, 30%. Essa escola consegue 95. Aí você vai dizer o seguinte, como que ela consegue? Aí tem 1.000. É gestão, é liderança, mobilização. Mas o bacana é que essa escola tinha um IDEB, esse indicador, quando esse diretor assumiu com a sua equipe, em torno de 4,8 e está com 7 ponto alguma coisa. Ou seja, é uma das melhores, é uma referência nos Campos Gerais, e o IDEB dessa escola, o IDEB específico dela, é melhor que o IDEB da escola particular do Paraná, por exemplo. Porque a escola particular não tem um IDEB de cada escola, mas ela tem uma média, ela tem uma amostragem. Então, essa escola supera o IDEB da escola privada. Se você for pegar a escola, você vai pensar, mas essa escola está numa localização privilegiada? Não, é uma escola que está numa comunidade carente, pobre. É uma escola de aplicação de uma universidade? Não, é uma escola normal. O que essa escola faz de diferente? Ela consegue mobilizar os atores educacionais, professores, funcionários, pais e alunos. Ela tem uma aura, algo que mexe. Isso o gestor, de forma muito habilidosa, ele conseguiu fazer. Você vai visitar a escola, vai pesquisar, você vai encontrar isso no professor dando aula, no coordenador. Aí os pais se envolvem mais para cuidar da escola, os pais conseguem doação. A sociedade organizada ajuda porque ela vê que aquela escola está progredindo. Então, tudo isso, quando você vai estudar a fundo, você vai ver uma grande liderança por trás. Então, a gestão, ela é formidável, ela é uma das áreas que a gente tem que investir muito, mas lembrando que os nossos gestores educacionais, muitas vezes são professores, a maioria das vezes são professores que saem da sala de aula sem nenhum preparo e vão administrar a escola como eles administram a casa deles. Há pouca profissionalização, eles têm dificuldade de trabalhar com informações, eles têm dificuldade de, às vezes, dar um feedback para o professor, porque eles não foram preparados. Não há há pouca formação para os diretores. Então, nós do Instituto Casagrande, trabalhamos muito com programas de formação para esses diretores, e isso nós fazemos já há 10 anos, é uma área que a gente já atuava, mas, como eu falei, diretamente para a escola e não para o educador.
E já atuávamos com a educação à distância, mas de uma forma muito tímida, mas já fazíamos esse programa e hoje é o carro-chefe do Instituto Casagrande, a formação dos gestores e de liderança. Tá certo. Renato, já que você comentou desses desafios, né, da formação profissional, fazendo um breve comparativo, como que você vê essa questão da gestão educacional aqui no Brasil em relação a outros países? Estamos atrasados? Avançamos nos últimos tempos? Como é que você vê esse cenário? Eu acho que a educação, por mais que a gente tenha indicadores ainda muito pífios, nós avançamos. Então, eu gosto sempre de reforçar que a gente tem avançado nesse IDEB que eu falei, nós temos avançado na inclusão, porque pegarmos a escola do século XX, é uma escola excludente, segregadora. Eu acho que a gente avançou muito e na própria formação dos diretores, comparado com o passado. Olha, a gestão é um problema crônico da escola, porque em qualquer escola, a atividade de uma escola, ela é muito tarefeira. São muitos problemas. Desde um aluno que está fumando no banheiro, tem um aluno que tem algum problema de deslocamento, tem alunos que estão brigando, é bullying, é cyberbullying, é professor que às vezes comete algum ato que não é considerado é, válido, ou pelo menos aceitável, é merenda, é regra, pode, não pode, deve, não deve. Ou seja, o trabalho do diretor é um trabalho hercúleo. Esse é um ponto em qualquer lugar do mundo. No Brasil, eu diria que a gente tem muito a aprender ainda, porque nós estamos num processo de gestão democrática, em que a gente escolhe o diretor. Na maioria das vezes, aqui no Paraná, a gente elege o diretor e a gente transfere para a escola o mesmo modelo político partidário dos municípios dos estados. Então, elege-se um diretor e achando que com essa eleição nós garantimos o melhor gestor. E nós garantimos, às vezes, o melhor líder, aquele que tem mais capacidade de angariar votos, mas não significa que ele tem uma capacidade de fazer uma boa gestão. Então, nós confundimos isso e acabamos criando um contrato meio clientelístico, meio eleitoreiro, né? O diretor às vezes fica amarrado porque ele tem um cabo eleitoral que é professor, que acaba muitas vezes fazendo a campanha dele, e ele fica me sentindo como um prefeito, um presidente da República que às vezes está amarrado com o Congresso. Tem muita semelhança. Eu fui diretor de escola pública, fui eleito, a minha origem é na escola pública, fui professor, fui diretor, então eu vivi isso aí, eu fui eleito. Recentemente, inclusive, eu fui num velório de um colega que concorreu comigo, que faleceu semana passada, e eu conversava com a esposa dele sobre aquele processo eleitoral, quanto tinha sido desgastante. Então, há um processo de desgaste nisso aí, mas que garante uma gestão mais democrática. Não estou falando que eu sou contrário a isso, eu acho que é um processo que favorece a comunidade, mas não é o suficiente. Nós precisamos de uma formação melhor e isso ainda está carente. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, eu participei de muitos programas nos Estados Unidos e lá existe um conselho escolar que escolhe o diretor, que é muito mais forte que o nosso conselho escolar. Hoje, nas escolas públicas, nós temos conselhos escolares que muitas vezes eu costumo dizer que são chapas brancas. O diretor mesmo escolhe os conselheiros, que são amigos, que estão próximos, que assinam aquelas atas, porque ninguém quer se incomodar. Por que eu vou me incomodar com um conselho que vai, muitas vezes, colocar obstáculos na minha gestão? Isso é um grande erro que o gestor comete, porque se eu tenho um conselho forte da comunidade, aquelas mudanças que são mais importantes e que muitas vezes são doídas, o conselho apoia, o diretor não está sozinho. Então não fica uma decisão isolada. E eu lembro que quando eu montei o conselho escolar, e eu acho que isso foi um grande mérito que a nossa gestão teve, eu daí fui contemplado de um prêmio na época de melhor gestão do Paraná. Eu acho que eu devo tudo a esse conselho, porque eu quis mudar a regra. Eu quis que a professora mais crítica, talvez, da escola fosse a representante dos professores. Porque eu preferia negociar com essa professora como conselheira do que levar uma decisão para a sala dos professores e ser bombardeado por essa decisão e, às vezes, perder os argumentos porque ela lidava numa oposição. Eu preferia usar minha habilidade política para negociar com ela na minha sala e ela ser uma parceira na hora de implantar uma mudança difícil com os professores. Eu lembro disso, que foi o mérito que nós conseguimos. Então, eu vejo ainda muitos diretores com medo dessa gestão democrática, desses conselhos que nos Estados Unidos funcionam muito bem.
Os pais participam do conselho de 8, 9 escolas, e não é por escola lá é um conglomerado de escolas, e esses pais escolhem os diretores. Os pais contratam o secretário de educação. Olha que interessante, aqui o secretário de educação é político. Lá o secretário de educação é um superintendente que quem escolhe é a comunidade, e às vezes ela põe anúncio no jornal para escolher. Ela vai escolher o melhor cara lá que tem, porque vai tocar a escola dos filhos deles. Ela contrata um cara que tenha uma capacidade, não só uma habilidade política, porque está vinculado ao governador X, Y, Z, mas sim aquele que tem um melhor currículo para atender aquela comunidade, aquele distrito. E aí eles passam a escolher, esse superintendente é cobrado por resultados. Se a escola não vai bem, ele é tirado. Ou seja, ele está amarrado com a comunidade, e a comunidade está amarrada com a escola. Nós, no Brasil, estamos engatinhando ainda na gestão democrática, estamos engatinhando nessa formação. Então, se comparado com outros países, além de aspectos culturais que são diferentes, eu acho que ainda temos muito a aprender e muito a melhorar. Ok. Nós vamos para mais um rapidinho intervalo. Para você que nos acompanha, não saia da CNT. Já voltamos. Estamos de volta com o CNT Entrevista desta noite. Hoje a nossa pauta é gestão educacional e nós recebemos Renato Casagrande, que é presidente do Instituto Casagrande, referência na formação de educadores. Renato, você trouxe para a gente um case de sucesso de uma escola no interior do Paraná, em que você atribuiu esse sucesso ao novo gestor, que fez algumas mudanças e, com toda a sua experiência, com o seu know-how, conseguiu transformar o ambiente, trazer muito mais engajamento. O Instituto tem esse trabalho, né, de formar bons profissionais, de colocar profissionais preparados no mercado. Na sua opinião, então, o que faz um gestor ser considerado bom para que ele realmente traga resultados para uma escola? Eu diria que ele tem que desempenhar alguns papéis, e esse é um trabalho que a gente, inclusive, quando vai trabalhar com formação de gestores, a gente faz uma autoavaliação. Porque ele tem que ter uma capacidade, primeiro, de sair da caixa. Uma escola, para ser uma escola diferente, ela tem que inovar. É triste ver aquela escola enfadonha, que, por mais que os recursos são escassos, é a criatividade, às vezes, que faz uma diferença enorme. Então, portanto, o gestor, ele precisa empreender, ele precisa inovar, ele precisa ter uma boa capacidade de negociar com a comunidade. Ele tem que participar da feira, da missa, do culto, mas não é a participação simplesmente a representação política, ele tem que estar envolvido na comunidade, no supermercado. A escola é da comunidade, a escola é parceira dessa comunidade. Quando eu vou num bairro, você vai olhar o quê? Você vai olhar, às vezes tem uma capela, uma igreja, você tem um supermercado, você tem um comércio, tem uma rua de comércio, você tem uma escola. Então, a escola, os pais aquelas crianças da comunidade, elas passam meio-dia, um dia naquela escola. Então, o gestor tem que ser um grande negociador, ele tem que ter um planejador, não é aquele planejamento assim só de fazer no papel. Não, ele tem que pensar no futuro da escola. O que eu quero para essa escola daqui a 2, 3, 4 anos? Então, ele tem que ser um planejador, ele tem que ser um organizador, ele tem que ter uma capacidade muito grande de orientar os professores. Então, ele precisa ser aquele farol que diz, professor, dá uma olhadinha na sua aula aqui, orientar o coordenador pedagógico, orientar os alunos. Ele tem que ter uma capacidade de lidar com informações, tem que monitorar, ele tem que pegar dados. Hoje nós temos, por exemplo, eu falei do IDEB, o MEC, o INEP, que é o Instituto de Pesquisa do MEC, que tem dados, ele apresenta muitos dados. Se o diretor não souber lidar com informação, esses dados estão lá mortos. Estão lá sendo distribuídos, ele precisa fazer comparação. Por que o aluno da escola X vai melhor em língua portuguesa? O que a minha escola não está conseguindo rendimento em matemática? Ele precisa interpretar esses dados, então ele tem que lidar com informação. Ele precisa ser um grande facilitador, porque ele lida com pessoas. Ele lida com pessoas durante 200 dias, com os mesmos alunos, com os mesmos professores. E olha que nós estamos lidando hoje com saúde mental, com síndrome de Burnout,
uma ansiedade generalizada, e o professor tem que ter e o diretor, o gestor, tem que ter uma capacidade de ser um grande facilitador, e além de tudo, tem que ser um conselheiro, tem que ser um mentor, tem que apaziguar, tem que acalmar, tem que trazer flor, perfume. Então, quando o diretor consegue reunir esses papéis que não são fáceis e que têm que ser articulados, às vezes ele não consegue sozinho, ele vai ter um vice-diretor, vai ter um secretário, vai ter um coordenador, mas ele vai liderar essa equipe. Com certeza, os resultados virão. Então, o diretor tem que ter preparo, tem que estudar muito e tem que extrapolar os muros da escola. Se está acontecendo um assunto da guerra, tem que estar informado. Se está acontecendo um problema no Rio Grande do Sul, tem que estar informado, tem que Claro. discutir isso com os professores, tem que ampliar a visão. Eu costumo dizer, tem que ir além de Vygotsky, Piaget e Saviani, que são grandes educadores, e Paulo Freire. Nós temos que ir além. Então, um bom líder é aquele que extrapola, que traz alegria, que traz energia, que chega animado e dá um bom dia, que tem um cafezinho quente para os professores, que leva um vasinho de flor. Às vezes a escola é simples, é singela, mas ela tem que ter um perfume de café, tem que ter um aroma de café. E às vezes, infelizmente, tem um banheiro que está cheirando mal. Então, eu chego numa escola, às vezes eu vejo a escola triste. E eu penso, meu Deus, como que eu quero que o professor tenha ânimo durante os 200 dias se eu cheguei aqui e fui contaminado por uma energia triste? Às vezes até a cor da parede. Tem escolas que a janela da sala dos professores tem 2 metros de altura, aquelas janelinhas assim, que a pessoa não vê. Não é só da sala dos professores, é da sala dos alunos, porque já foi uma construção antiga que nós tínhamos um modelo que antigamente parece que olhar para fora distraía o aluno. Então, tem escolas que são verdadeiras prisões. Então, como eu não consigo mudar essa infraestrutura, eu preciso colocar alma nessa escola para que essas janelas que estão a 2 metros, elas desçam para 1 metro, para que a gente possa mudar esse panorama que às vezes é cinzento. A escola cinza demais. A escola tem que ser amarela, azul, vermelha, cor-de-rosa. Ela tem que ser colorida, assim como a criança. Engraçado que até a parte estrutural, a parte física mesmo, influencia e bastante, não é? Não só na São gestão, caixotes, às no dia vezes. a Pode dia. observar, nossas grandes construções de escola são caixotes, são É, tristes. Nós tivemos um modelo diferente das escolas americanas, que citei, na Europa. As escolas lá, elas são poluídas até, porque a sala dos foi. professores, a sala de aula é do professor. Então, o professor põe livro, ele põe tudo, ele põe zebrinha, ele põe tapete, ele põe sofá. A escola é uma casa da vovó. A sala de aula. Aqui no Brasil, muitas escolas nem permitem, às vezes, de sexto ou nono ano, que se coloque nada na parede. É uma escola assim. Hoje está mudando, mas tem escolas, às vezes, que você entra, é uma tristeza de ver aquele ambiente que não estimula a criatividade. Então, eu acho que o ambiente físico é um fator importante que o diretor pode, com certeza, promover mudanças na medida E, do possível. Renato, e aí, na sua opinião, né, como mudar isso, né? Como fazer essa virada de chave? A gente sabe que é uma questão cultural que vem lá de trás dessas estruturas escolares. Você vê assim com olhos positivos, vamos colocar dessa forma, para que num futuro próximo, de repente, a gente tenha escolas mais criativas, escolas mais engajadas, com profissionais mais capacitados, para que realmente faça ali uma corrente do bem, né? E o aprendizado em si também flua melhor. Olha, eu, como educador, sou um otimista por natureza, mas se eu pegar, por exemplo, uma pesquisa que nós fizemos com os professores, o Instituto Casagrande tem uma associação chamada Associação Professora Amélia Casagrande, que a gente trabalha com pesquisas, e inclusive estamos fazendo uma pesquisa agora junto com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná sobre o bem-estar do professor. E a gente fez uma pesquisa recentemente, Instituto Casagrande, perguntando para os professores o que eles esperam daqui a 10 anos da educação, se ela vai melhorar muito, se ela vai melhorar, se ela vai ficar igual, se ela vai piorar. E por incrível que pareça, 70% acreditam que ela vai ficar igual ou piorar. Então, esse é um problema seríssimo. O professor não acredita, ele está com uma descrença generalizada no sistema. Então, olha como é difícil você lidar hoje com quem não acredita que vai mudar. Então, esse é um ponto que nós precisamos trabalhar muito. Eu e os educadores que aqui trabalham com a gente, todos nós somos otimistas por natureza. Estamos organizando agora um congresso, um novo tempo na educação, em que nós vamos reunir os maiores especialistas do Brasil e o Antônio Nova, que é um dos maiores pensadores da educação contemporânea no mundo,
para discutir um novo tempo, para onde está indo a educação, qual é a educação do futuro. E essa educação do futuro é uma educação muito melhor, é uma educação em tempo integral, é uma educação que a gente está imaginando uma estrutura diferente nas escolas, é uma educação que a tecnologia vai contribuir muito, é uma educação que tem que ter uma formação do professor melhor, ou seja, a gente acredita numa melhor educação. Mesmo que o professor esteja hoje ainda não acreditando, quem está trabalhando para uma educação melhor. E a gente acredita, aí sim, que essas escolas que ainda estão com uma estrutura do século passado, porque as nossas escolas foram construídas no século passado, a grande maioria. Então, portanto, mesmo que você queira organizar uma dinâmica diferente, são salas pequenas, são essas paredes, são pequenos corredores, o professor tem pouca mobilidade dentro da escola. Mas eu vejo que quando nós conseguimos mobilizar os pais, a escola pode sair daquele espaço. Hoje a escola tem que estar na comunidade. A gente tem um conceito de cidades educadoras. Tudo pode ser escola. A praça pode ser espaço de escola, a igreja, o museu da cidade, o campo de futebol. Eu acho que nós temos que sair um pouquinho desse conceito do prédio. Quando veio a pandemia, nós tivemos um novo conceito de educação híbrida. Nós fizemos muita coisa em casa. A professora fazia um bolo, uma torta, uma nega maluca em casa e compartilhava a receita com os pais e dando aula de matemática. Então, a escola tem que se abrir mais e extrapolar os seus próprios muros. Muito bom, Renato. Nós vamos para o nosso último intervalo do CNT Entrevista desta noite e nós já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta e hoje nós falamos sobre gestão educacional com o Renato Casagrande, que é presidente do Instituto Casagrande. Renato, você falou de uma questão importante das escolas serem antigas, né? Quando nós falamos da parte estrutural, da parte física mesmo. E aí nós temos um contraponto, que é a chegada veloz da tecnologia, inclusive a inteligência artificial. E aí nós vamos ter que lidar com essa junção de cenários diferentes, para que a escola realmente funcione. Como que você vê a implementação da inteligência artificial dentro das escolas? Olha, esse é um assunto bem polêmico, porque nós temos uma divisão aí. De um lado, eu vejo com muito bons olhos, porque hoje nós falamos muito em educação personalizada. Num passado recente, e aí eu posso ver o meu passado, o professor tinha uma metodologia de ensino e todos os alunos precisavam se adaptar àquela metodologia. Se você não aprendia aquela metodologia, você não aprendia. E você, às vezes, reprovava. Então, o professor adotava uma metodologia que era a própria dele. Hoje, nós sabemos que alunos aprendem de forma diferente. E, portanto, a inteligência artificial, por meio dos algoritmos, nós podemos mapear, nós podemos estudar, nós podemos elaborar materiais de estudos para cada aluno, diferentemente. Então, isso é uma das pequenas contribuições, porque são tantas contribuições, que a inteligência artificial, que ela com certeza revolucionará o ensino, desde que a gente consiga, primeiro, trabalhar com esse lado positivo da inteligência artificial, que eu acho ainda que está muito confuso, porque nós temos um problema ali quase que ideológico. A inteligência artificial, assim como outras tecnologias novas, infelizmente, elas também ampliam a exclusão, ampliam a segregação. Agora, recentemente, com a pandemia, nós vimos que muitas crianças tiveram um ensino remoto muito precário, porque não tinham internet em casa, porque às vezes não tinha um computador, não tinha um telefone. Então, imagine que enquanto que uma criança de uma escola mais privilegiada tinha aula diretamente numa plataforma, ao vivo, com um ambiente com qualidade de som, de imagem e todos os tipos de recursos, tinham crianças que recebiam um texto a cada 15 dias. Então, isso nós vimos que a tecnologia, ela mostra essas discrepâncias. Com a inteligência artificial, tem muito debate sobre desemprego. O que vai acontecer? Será que nós vamos apoiar um sistema que pode excluir? Porque hoje,
eu vou dar um exemplo concreto. No meu prédio que eu moro, está sendo implantado um sistema com inteligência artificial, inicialmente com aquele sistema já de reconhecimento facial, mas com outras modernidades, e que exclui totalmente a contratação de funcionários. Então, ficou uma coisa mais fria, e eu sei que esses funcionários foram desligados e estão sem empregos. Aquilo me dói. Todo dia que eu entro no prédio, eu lembro que falta o Valdecir, falta o João, falta a Maria, aquele bom dia que eu dava, e que essas pessoas não estão mais empregadas. O professor, ele carrega muito isso. Ele é, por natureza, um humanizador. Então, ele tem uma dicotomia entre apoiar a inteligência artificial, que poderá gerar grandes desempregos, e utilizar-se dessa tecnologia, como eu citei agora, com benefícios, sendo que ele poderá estar trabalhando contra a humanização. Então, nós temos um problema ideológico, que é meio natural na área de humanidades. Eu acho que os artistas vivem isso, os jornalistas vivem isso, jornalistas que muitas vezes estão vendo que o seu emprego pode ser até tirado. Quando eu vejo um robô apresentando um telejornal, e às vezes de uma forma tão natural que você quase fica imperceptível se é humano ou não é humano, a gente pensa nas pessoas que vão perder os seus postos numa educação que ainda não prepara para esse conhecimento. É bonito a gente dizer o seguinte, mas não preparamos para a área do conhecimento? Não. Nós ainda estamos preparando mão de obra. Nós estamos hoje, a tecnologia roubou a mão de obra, está roubando o cérebro de obra agora, e nós não preparamos para o conhecimento. Nós, quando conseguimos preparar, preparamos para serviços mais operacionais do que mentais. Então, esse é o problema. Agora, as vantagens são muitas, mas nós vamos ter que equacionar muito isso, porque senão nós vamos ter um problema seríssimo pela frente. Tá certo, concordo com você. Renato, nós estamos já caminhando para os momentos finais do nosso programa, e eu abro agora então para suas considerações, e gostaria de saber como que você vislumbra o futuro da educação no Brasil. Bem, como eu falei, eu vislumbro com bons olhos, eu acredito muito nos professores, nas professoras, eu acredito na paixão. Eu estou lançando um livro, que é um livro que coroa minhas 4 décadas de educação, que é Giz e Paixão, em que eu apresento todas as novas tecnologias no formato do Giz, que é a tecnologia mais utilizada historicamente por um professor, e a paixão que o educador tem que ter para que essa tecnologia funcione. Sem o amor, sem paixão, não tem educação. A educação, ela é extremamente amorosa. Esse é um ponto que tem que deixar bem claro. A gente viveu numa escola do século XX que era muito tecnicista. A escola do século XXI é uma escola da emoção, é uma escola da paixão, a escola do amor. E esse amor, quando bem empregado, ele vai fazer com que essa tecnologia, inclusive a inteligência artificial, flua melhor. E eu queria deixar minhas considerações finais, convidando, então, para vocês conhecerem o Instituto Casagrande no site institutocasagrande.com, inclusive quem puder participar aqui em Curitiba do nosso congresso, que acontecerá de 5 a 7 de junho, aqui no Shopping Novo Batel. Nós vamos reunir os maiores especialistas de educação do Brasil, vamos reunir mais de 1.000 líderes educacionais presencialmente aqui e mais de 50 mil educadores em todo o Brasil, numa plataforma no YouTube do Instituto Casagrande, e esse evento é gratuito. Então, quem quiser pode assistir gratuitamente Um Novo Tempo na Educação, de 5 a 7 de junho, pelo nosso canal de YouTube no Instituto Casagrande. Muito bom, fica o convite. Então, muito obrigada por essa conversa, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por trazer um pouquinho de toda essa sua experiência para a gente nesta noite, Renato. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Karina. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, um novo convidado por aqui. E lembrando que você também pode acompanhar essa entrevista e outros programas da Rede CNT no app, no aplicativo CNT Play. É de graça, é só baixar aí no seu celular. Uma boa noite para você e até quinta-feira que vem. Até lá.